Introduzindo a genética. Era uma vez em uma tarde ensolarada, no dia 11 de fevereiro de 2020. A professora jovem estava apresentando um novo conteúdo sobre a introdução à genética e a primeira lei de Mendel, a lei da segregação dos fatores. Então, Mendel cruzou as ervilhas amarelas com as ervilhas verdes. Gente, vem cruzar comigo! O que ela tá falando esse negócio de cruzar aí, ervilha, não sei o quê? Não sei o que ela tá falando sobre esse tratamento que eu tô procurando aqui, não consigo achar, não consegui entender a parte que ela falou que ela quer que a gente vá cruzar com ela. Vai saber. O que ela explica de novo? Quem não vai dormir? Tô morrendo de sono. Então Isabel rapidamente adormece por cima dos seus cadernos. E aí, beleza? Qual é seu nome? Beleza, eu sou Ervilha e você? Prazer, Ervilha. Eu sou a Ota. Outra o quê? A outra Ervilha, né? Ah, tá, engraçadinha. E como você surgiu? Você é tão diferente. É amarela e redonda. Olha pra você. É verde e eu nem reclamei. Mas já que perguntou por que sou tão diferente de você, vou te explicar. Tudo começou quando Mendel resolveu fazer um experimento com as ervilhas, porque surgiu uma curiosidade nele. Sabe qual? Não sei, que curiosidade foi essa? A mesma curiosidade que a sua, pois ele também queria saber por que a gente nascia diferentes uma das outras. E ele descobriu? Ou ele ainda continua com essa curiosidade? Não, né? Se eu disse que vou te explicar, é porque ele já sabe a resposta. Continuando. Devido à curiosidade dele, ele começou seus experimentos. A ervilha verde, intrigada por ter o fenótipo. Genótipo é o conjunto formado pelos genes de um indivíduo que não são modificados naturalmente. O fenótipo refere-se às características visíveis que podem ser modificadas. Diferente da ervilha amarela, queria tirar todas as suas dúvidas. Tá, mas deixa eu te perguntar. Com tantas culturas por aí, por que logo as ervilhas? Ai, meu pai, até isso. Tu é mais curiosa do que pensei. Credo. Mas tá bom. É porque nós somos de fácil cultivo, realizamos autofecundação, possuímos ciclo reprodutivo curto e ainda somos muito reprodutivos. Posso continuar ou você vai continuar me interrompendo? Vou continuar te interrompendo. Mas se ele sabia que íamos apresentar fenótipos diferentes, como ele sabia que isso não ia influenciar nos resultados? Ai, cara, você não entende mesmo, né? Porque depois de 6 cruzamentos apresentando a mesma característica, a gente foi considerada pura, assim como essa cachaça que você toma que é puro álcool. Então Mendel cruzou plantas puras de semente amarela e plantas puras de semente verde, esperando com que surgisse uma mistura dessas duas características? Isso, mas esse não foi o resultado, pois deu 100% amarelos, porque ele concluiu que a cor amarela era dominante. Mas como ele chegou na cor verde? Mendel observou que na geração F1 era 100% plantas de semente amarelas, e na geração F2 aparece apenas uma planta de semente verde. Com isso, ele concluiu que a cor amarela é dominante e verde era excessiva. Foi aí então que o tio Mendel realizou uma autofecundação entre indivíduos da geração F1, que foram chamados de geração F2. Agora você entendeu ou quer que eu desenhe? Acho que eu fiquei confusa.
quer que desenhe. Cara, a única coisa que você precisa ter em mente é isso daqui. Anote aí. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Era como dizia Lavoisier. Minha aula inteira. Cara, eu tive um sonho muito estranho. Vamos pra casa que não caminho E assim, finalizou-se mais um dia de aula para a turma. Na manhã seguinte, a professora dá continuidade ao assunto sobre as leis de Mendel. Bom dia, alunos. Bom dia, prof. Então, hoje eu vou dar continuidade ao assunto sobre Mendel que eu expliquei em parte na aula passada. Pelo amor de Deus, de novo ela com esse assunto aí. Eu não entendo nada, eu acho que eu vou trancar essa matéria. Eu também não, eu acho que tá faltando tesão pra aprender que não é possível. Tesão, o único tesão que eu tenho é que sabe, né? Eu gosto das aulas, cara, mas o problema é esse assunto. 2 semanas com esse assunto. O único tesão que eu tenho dessa matéria é de dormir, porque eu não consigo entender nada. Eu também não tô aprendendo nada. Aí vai dormir. Como de costume, Isabel dorme e sonha novamente com o conteúdo que estava sendo passado em sala de aula. Em algum lugar no mundo, uma ervilha faz a seguinte pergunta para seus pais: Como eu nasci? Vou te contar a história toda. Em 1857, eu e seu pai tínhamos um desejo de ter uma ervilha, mas não sabíamos como fazer. Então pedimos ajuda a uma senhora cegonha e ela nos abençoou com você. Gente, quem acredita nessa história de cegonha? Isso não é verdade, isso não existe. Como eu sou uma mulher muito jovem, igual a vocês, faz pouquíssimo tempo que eu descobri a verdade. Mas eu vou contar toda a história para vocês com muito tesão e mostrar que isso tudo é uma ilusão. Então, a professora acaba com a ilusão das alunas que ficam sem entender nada. Então, alunos, todos sabemos que Mendel é o pai da genética, certo? Ele estabeleceu a lei da segregação dos fatores e a lei da segregação independente dos genes, mas o que importa pra gente hoje é a segunda, que estabelece que os fatores ou alelos para 2 ou mais características se distribuem de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, pode fazer a pergunta. Então, professora, eu lembro que aqui eu anotei que lá na primeira parte ele utilizou as sementes puras. Na segunda lei, ele também usou a mesma coisa ou como é que foi? Sim, porque se as ervilhas não fossem puras, isso iria corromper os resultados do experimento. Tá, entendi. Mas assim, o que mudou em relação à segunda lei com a primeira lei? Olha, na primeira ele usou só a cor e na segunda ele usou a cor e o formato. Então a cor seria amarela e verde e o formato liso e rugoso. Tá, prof, mas e como funciona aquela história de dominante e recessivo em relação às características? Como é que faz? Mais ou menos assim. Ele pegou e cruzou as amarelas e lisas totalmente dominantes com as verdes e rugosas totalmente recessivas. E o resultado dessa F1 foram 100% amarelas e lisas, só que com traços recessivos nos seus genótipos das características verdes e rugosas que são denominadas heterozigotos. Prof, eu tenho mais uma dúvida. Aqui no enunciado está dizendo que na segunda lei as características se distribuem e se combinam, né? Tá, mas tipo assim, como é que elas são transmitidas de uma geração para outra se na F1, assim, elas foram 100% lisas e amarelas? Como é que essas características vão se distribuir? Isso, cruzando as sementes heterozigotas obtidas nessa geração F1. E ele esperava descobrir
se os alelos dominantes de cada característica eles se herdavam juntos ou de maneira independente. E para explicar isso de uma maneira mais clara, eu fiz um quadrinho aqui para vocês. Aí vocês podem observar ele bem. E qualquer coisa, me perguntem. A proporção que ele obteve foi de 9 para 3 para 3 para 1. E como surgiram mais variações do que ele esperava, caso a segregação fosse dependente, ele entendeu que, na verdade, os alelos se segregavam de maneira independente durante a formação dos gametas. Após uma breve discussão em sala de aula sobre Mendel, eles entenderam que, ao estudar a herança simultânea de diversos pares de características, Mendel sempre observou em F2 a proporção fenotípica 9 para 3 para 3 para 1, consequência da segregação independente ocorrida no duplo heterozigoto, que origina 4 tipos de gametas. Tá, para começar. A